Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de Quintas Automotivas e vamos começar hoje uma nova série que vai tratar do assunto motores, tecnologia em motores. E vamos começar falando um pouquinho de alguns elementos básicos dos motores que permitem entender essa revolução que o motor a combustão está tendo nesses últimos anos. Como extrair realmente mais torque, mais potência de motores de baixa cilindrada principalmente. Mas para isso, vamos entender alguns conceitos básicos. E falando em conceitos básicos, mas não por isso, não deixa de ser importante, de ter uma profundidade técnica, vamos começar falando de cilindrada. Cilindrada, a gente tem aí uma formulinha, a gente não vai entrar muito, o objetivo não é fazer cálculo, mas sim entender. A cilindrada é o quê? É a capacidade de encher um cilindro, é a capacidade volumétrica, é o volume que entra em um cilindro que é determinado por componentes, o pistão e a própria camisa, o próprio cilindro do motor. E para isso, por se tratar de elementos esféricos, se utiliza uma fórmula que começa através dessa constante aí que é π. Muitos pensam, estudamos matemática no colégio, nunca mais na vida vamos utilizar essa formulinha, essa constante π para o cálculo, mas ela se utiliza justamente para o quê? Para elementos cilíndricos, para elementos esféricos, seja para calcular área, superfície ou volume, que é o nosso caso aqui. Nós queremos calcular o volume de um elemento cilíndrico, que é o que compõe aqui o pistão com todo o cilindro do motor. Legal, então vamos utilizar para começar a constante π, que a gente já é um número conhecido, 3, 14, 16, se estende mais, mas 3,1416 já é suficiente para fazer essa conta. Depois nós temos outro elemento aqui que é o diâmetro. Que diâmetro? O diâmetro do pistão. O diâmetro do pistão vai conformar, nesse caso unitário, um cilindro unitário, o diâmetro unitário desse cilindro. Esse diâmetro é ao quadrado, ou seja, ele vai elevado à potência ao quadrado e depois ser multiplicado por essa letra H, que corresponde ao quê? O curso. Nós vamos ver isso agora no motor ao vivo. É o curso máximo que tem esse pistão. Portanto, o pistão no ponto morto inferior vai determinar o curso máximo que está representado aí com a letra H. Tudo isso é dividido entre 4 e multiplicado pelo número de cilindros. Quer dizer, se é um motor como que estamos aí, 4 cilindros, é vezes 4. Mas vamos levar essa formulinha à prática, porque qual é o objetivo de a gente entender a cilindrada? Na prática, quando a gente faz um diagnóstico de um carro, não entramos nesses cálculos, saber a cilindrada, a gente entender como, em um momento, a gente focava muito nos primeiros momentos dos motores que saíram no mercado, um 2.0, 3.6, a cilindrada parecia como que determinava as características de comportamento, tanto de torque ou potência, mas a gente vê que agora, conforme evolui a tecnologia em motores, a cilindrada é importante, mas não tem tudo a ver com o desempenho do motor. Por isso que hoje vemos motores de baixa cilindrada tendo um desempenho muito superior ao que era no passado, comparáveis com motores de maior cilindrada. Por isso que é o objetivo agora começar falando disso, da cilindrada e entender o papel que tem essa conta no desenvolvimento de um motor, ok? Mas vamos agora tentar passar essa formulinha aqui na prática, ao vivo, como que a gente mediria isso e no motor que temos aqui preparado didaticamente em corte para ver esse cálculo ao vivo. Muito bem, com a ajuda desse motor que temos aqui em corte, vamos tentar passar aquela fórmula que vimos aqui nos componentes ao vivo, pistão, diâmetro, o curso. Para isso vamos utilizar assim, é claro que vai ser uma medida
muito grosseira assim, mas aproximadamente vamos obter os números que vão permitir fazer o cálculo da cilindrada específica desse motor. Esse motor é um motor 4 cilindros, 1.0, turbo. A gente vai utilizar bastante esse motor na série para explicar vários princípios de funcionamento e evolução dessa tecnologia, mas agora vamos focar aqui no cálculo da cilindrada desse motor. Então, esse cilindro número 2, temos um corte mais amigável para fazer essa medição. Vamos utilizar o paquímetro digital que favorece aí para a filmagem, né? Então vamos tentar ver aqui, vamos cerar, está cerado, perfeito. Então vamos tentar aqui achar uma posição que permita medir esse pistão aqui, tá? Vamos ver aqui essa medida. 67,2, tá? Evidentemente que vamos ter alguma diferença com relação ao original. Estamos medindo com o ângulo do próprio corpo, não é assim que se mede, mas isso é para ter uma referência. Inclusive, se a gente faz um zoom com a câmera, nós vamos ver esse pistão aqui tem gravado na cabeça dele a medida original, né? 67,1. É a medida original do diâmetro do pistão. E nós vimos que precisamos duas medidas, né? O diâmetro do pistão e a gente precisa saber também o curso. Para medir o curso, a gente fez também o seguinte, é muito importante, a gente tem que ter certeza de que esse pistão, vamos girar aqui esse motor, de que esse pistão está efetivamente no ponto morto inferior, ou seja, o mais distante possível, o ponto mínimo, mais distante da câmara de combustão. Então nós vamos chegar aí, no finalzinho ele vai ter um espaço que começa a subir, então vamos um pouquinho para trás até achar esse balanço. Aí já estamos no balanço, tá? Se mexe a manivela, mas não tem efetivamente um curso do pistão. Então agora a gente vai utilizar uma referência aqui, olha, aqui é o corte onde está o cabeçote, né? Aqui finaliza o bloco do motor e começa o cabeçote. Então vamos utilizar essa referência para ver entre esse aqui, o cabeçote, e o curso máximo que tem esse pistão, tá? Quanto que está dando aí? 70,4. Então 70 alguma coisa vai ser a medida desse motor, ok? Vamos agora levar essas duas medições para o cálculo, para ver como seria, aplicando aquela formulinha que falamos no começo, como seria a cilindrada unitária e depois a cilindrada total desse motor. Vamos na continha lá. Muito bem, chegamos aqui, vamos trazer os números que a gente mediu no motor. Evidentemente uma pequena diferença de décimas vamos ter, porque a gente mediu com paquímetro e uma situação só didática. Então, os números reais do motor, diâmetro do pistão 67,1, o curso do pistão ele é de 70 milímetros,4, e aí vamos aplicar a formulinha. Só um detalhe, como a gente está utilizando unidades de medida diferentes, nós queremos expressar a cilindrada em centímetros cúbicos e a gente está trabalhando aqui com milímetros, então a gente tem que fazer uma correção das casas decimais e a gente faz o 67,1, por exemplo, aqui vira 6,71. Tá? O mesmo acontece com o curso, só para entender que vão ver essa diferença aí na conta, né? Nosso primeiro indicador era a constante π, que é 3,1416. Isso multiplicado pelo diâmetro ao quadrado. Tá? Então o diâmetro do pistão era 67,1, aqui passa a ser 6,71 ao quadrado, e também o mesmo acontece aqui com o curso do pistão, aquele curso do PMS ou PMI, aquela medida que deu para a gente 70,4, deu aqui, mas o real é 70,6, que passa a ser 7,06. Isso aí, essa continha a gente tem que dividir entre 4 e depois multiplicar pelo número de cilindros, que no caso desse motor aqui é 4 cilindros. Não vamos fazer toda a conta aqui, mas se vocês fizerem essa continha, o resultado será
998 centímetros cúbicos, é a cilindrada desse motor. É assim que se faz a conta, assim que se calcula. O importante agora é entender o que eu faço com isso. Por que interessa tanto saber a cilindrada? Porque a gente vai associar isso também com outros parâmetros que vamos ver agora a continuação. Muito bem, vamos voltar aqui o motor. Nosso motor 4 cilindros, já sabemos agora que é 1.0, 998. Vamos entender essa relação aqui, girar de novo, deixar aqui no ponto morto superior. A cilindrada, então, portanto, o que interessa para a gente que é uma forma de medir, de calcular qual é a capacidade, o potencial que eu tenho para encher todo esse espaço aqui, que é o enchimento do cilindro, a capacidade que eu tenho que preencher o motor. Alguns dizem inclusive a capacidade de respirar. É unitário, aqui é 250 centímetros por cada cilindro, vezes 4 é 1.0. Tá? Então, mas um detalhe importante, o que eu falei no começo, a gente frisava muito, no passado, a gente fica, ele é 5.0, então um motor de muita potência, a gente associava muito essa capacidade volumétrica com a capacidade de entrega de torque e potência. É claro que há uma relação, mas a gente vai ver, analisando outros parâmetros, como isso também ao longo do tempo foi mudando e que, vamos dizer assim, cilindrada não é tudo, não é tão importante assim, não é o que define absolutamente tudo, como esses motores aqui pequenos podem obter resultado de torque e potência. Para isso, vamos entender um pouco um gráfico que temos lá na tela. Já na tela aqui, nós vamos ver algumas medidas, algumas que já vimos, o diâmetro do pistão, do cilindro, o curso, PMS, PME, mas aparecem outros elementos geométricos aqui que definem esses parâmetros que vão dar a característica do motor. Por exemplo, essa letra L aqui está mostrando o comprimento da biela do motor. A biela, como vocês podem ver aqui na representação, ela é um braço alavanca. Ela tem uma função de transmitir força, um momento de força. E esse momento de força vai se descompor aqui com outra medida específica, que é o raio da manivela, do virabrequim. Tem um raio específico. Quer dizer, eu posso ter diferentes maneiras de modificar a cilindrada do motor. Talvez a primeira que vem na cabeça é modificando o diâmetro, esse diâmetro do cilindro. Aumentando o diâmetro, eu vou aumentar a cilindrada. Mas também eu posso aumentar o quê? O curso do pistão. Para aumentar o curso do pistão, eu vou definir uma nova dimensão de biela e uma nova dimensão do raio da manivela. Tá? Tem muitos motores que às vezes são iguais na parte de cima, mas mudando a manivela, ele passa a ser uma cilindrada maior ou menor. Só que o importante entender aqui é que essa descomposição da força aqui vai determinar as características do motor, a característica de torque, principalmente. Quando a gente pensa num braço alavanca, é a capacidade de você transmitir uma força, que é isso aqui. Motores de biela longa são motores que têm mais torque, mais força, é como um braço alavanca maior. E essa decomposição aqui junto com a manivela vai dar essa característica de motor de força. Então, beleza, então por que não se faz um motor com uma biela muito, muito longa? Porque há um limite também, há um limite mecânico. Quanto maior for o comprimento da biela, o que acontece? Nós aumentamos a velocidade lineal do pistão. E é aí que tem um limite. Um pistão, imagina, um motor, isso se chama também de trem alternativo, essa parte gira, mas isso aqui ele compõe um movimento e num trem alternativo que sobe e desce. Quer dizer, esse pistão, para ir do ponto morto inferior para o ponto morto superior, ele vai fazer isso a uma determinada velocidade. E essa velocidade vai depender também do comprimento da biela e do raio do braço manivela. Quer dizer, motores de alta rotação, eles têm um curso menor. De fato, vocês já devem ter ouvido falar características motores que nós chamamos de motor quadrado, motor subquadrado, um motor superquadrado. O que quer dizer isso? Está diretamente relacionado ao diâmetro do pistão. Quando você tem
um pistão que tem o mesmo diâmetro, a medida do diâmetro é igual ao curso, quer dizer, nós estávamos falando desse motor aqui, tinha 67,1 de diâmetro do pistão. Se o curso fosse 67,1, exatamente a mesma medida, esse seria um motor quadrado. Tá? Quando que é um motor subquadrado? É quando o curso do pistão ele é maior que o diâmetro do pistão. São motores que nós chamamos lentos na rotação. E depois, quando que a gente tem um motor superquadrado? É exatamente o contrário, quando o diâmetro do pistão é maior do que o curso do próprio motor. E esses são motores, geralmente gerações mais novas, motores preparados para trabalhar em altas rotações. E nesse caso a biela tem que ser curta. Por quê? Porque se esse motor atingir uma velocidade linear do pistão muito alta, esse pistão vai chegar ao limite até se desintegrar. Porque a gente tem que entender uma coisa. Esse fenômeno aqui, imaginem que o pistão parte aqui do ponto morto inferior, está a 0 metro por segundo. A gente pode transformar metro por segundo em quilômetro por hora também, mas é uma medida de velocidade. Atinge a sua velocidade máxima aqui e para a 0. Quer dizer, aquele momento de inércia é muito grande e quanto mais aumenta essa velocidade, a gente vai chegando ao limite da desintegração dos materiais, dos componentes. Tudo bem que existem pistões, diferentes aleações, pistões até de cerâmica, para poder aguentar esse momento da desaceleração. Mas a gente tem que entender que aceleramos ao máximo, chega no ponto superior, 0. Velocidade 0, depois acelera para baixo e essa é a vida. Todo dia o pistão está fazendo isso. Quem está diretamente relacionado com essa velocidade linear do pistão é o dimensionamento da biela, e o braço manivela. Ele vai determinar esses motores de curso longo ou de curso curto diretamente relacionado com a velocidade do pistão. Isso faz uma diferença enorme. A gente tem outro vídeo que vocês podem assistir, que a gente fala de torque e potência e explicamos um pouco esse fenômeno dos motores desenhados para torque e os motores desenhados para potência. Muito bem, chegamos ao final da primeira entrega de tecnologia em motores. Falamos um pouco da essência do coração aqui, que é o pistão, essa parte da biela, manivela, como se comporta nos diferentes dimensionamentos que levam a tecnologia a obter resultados muito bons em desempenho com as novas gerações de motores. Mas vem muito mais por aí com relação à tecnologia em motores, e se você gostou do tema, se você acompanha nosso canal, se é a primeira vez, se inscreve, bota lá, clica no sino lá para receber essas atualizações de quando estamos lançando vídeos, comenta esse nosso vídeo aqui também e acompanha a série que está começando agora, Tecnologia em Motores.